Então, gente, ó, eu vou fazer aqui uma acrilização caracterizada e vou fazer junto com vocês, tá? É uma caracterização um pouco simples, tom avermelhado aqui. Ó, meu modelinho tá brilhoso, ó, ele já tá isolado, tá? Ó, minhas muffler é contra muffler, isolei com o Isolam Plus da Hemodonto, tá? E vamos fazer a caracterização aqui, tá? Eu não fiz nem retenção nos dentes, retenção mecânica aqui nesse caso, né? Porque eu vou utilizar um agente de união, eu vou utilizar o Imobond da Hemodonto também, tá? Gente, todos esses materiais aqui tem na MS Dental, tá? Então se alguém tiver interesse, só chamar ali no direct ou entrar na página. Ó, ele vem com esse espacinho ali já na tampa, a gente coloca uns 2 pinguinhos, 3 já é suficiente, porque até demais. E vamos passar. Para que serve? Ele é um agente de união. Ele não substitui o furo no dente, né? A retenção. Mas ele quase substitui. Então é bem difícil do dente quebrar, tá? Ó, vou começar passando ele no meu dente. Vai ser mais fácil o dente quebrar do que o dente descolar da prótese, tá? É muito, muito bom. Ó, vou ir passando em toda a região aqui do meu dente. Que a resina ele vai servir como se fosse um super bonder, só que com a resina, tá? Eu já acrisei a PT superior, essa é a inferior, tá? Passei o agente de união. Agora, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser pegar uma vaselina sólida, pegar um pouquinho com o pincel, bem pouquinho mesmo, ó. Coisa que nem dê pra ver, ó. Basicamente, bem pouco mesmo. E vou dar uma lambuzadinha em toda a vestibular do meu silicone, tá? Pra quê? Pra eu conseguir posicionar as veias com mais facilidade. Mas bem pouco mesmo, senão depois vai dar problema com o acrílico, tá? Eu acho que dá pra vocês verem direitinho. Vou vir com as veias vermelhas, também da Hemodonto. Todo o kit aqui que vai ser utilizado é da Hemodonto, tá, gente? Todo ele da MS Dental. Ó, eu aplico com a mão mesmo, porque eu consigo fazer esse puxãozinho aqui, ó, pra cima, e elas ficam na vestibular virada pra vertical, tá? Eu gosto desse resultado, então eu aplico com a mão mesmo que fica mais fácil, ó. Ó. Posicionei minhas veias mais próximas do fundo de vestíbulo, do fundo do sulco, né? Na região cervical a gente não tem muitas veias, eu nem coloco, tá? Vou deixar aqui de ladinho minha contramufla, que eu não vou utilizar agora. E vamos começar. Aqui no meu tubinho eu tenho resina termo, ó. Resina Thermocryl da Hemodonto também. E vamos lá. Ó, eu vou fazer uma prótese com tom avermelhado, então eu vou utilizar essas 6 cores aqui, tá? Ó, vou utilizar rosa médio, vou utilizar vermelho super intenso, vou utilizar cor 66, cor de dente, vou utilizar vermelho 1, que também é intenso, vermelho 2, que também é intenso, e rosa vermelho. Saiu o rótulo aqui, mas é rosa vermelho, tá, gente? Então, ó, vamos começar com o nosso rosa vermelho, tá? Eu vou fazer só meia arcada, depois eu vou partir para outra meia, para minha resina não escorrer. Mas antes disso, eu vou confirmar se meus dentes estão na posição, ó. Esse dente que eu tô usando aqui, gente, é o Tribus da Defama, tá? Defama que importa ele. Ele já vem, ó, com uma ranhura, uma retenção no dente, tá? O ideal é passar uma broquinha aqui para tirar esse brilho, mas como eu utilizei o agente de união, isso não é tão necessário, né? Então ele já tem retenção e já tem o agente de união, tá? Vou vir com o meu rosa vermelho. Vermelho nas papilas. Não precisa muito, só um pouquinho, só para dar uma diferenciada, né? Já vou vir hidratando com cuidado, né? Nunca boto o líquido sobre o pó para não escorrer. Coloco próximo, o pó vai absorver o que precisa do líquido, tá? Ó. A Gi disse que
Vou fazer o outro lado da minha arcada, mesma coisa, rosa vermelho nas papilas, tá? Dependendo do lado que eu for fazer, vai ficar difícil um pouco a visualização, tá? Porque tô inclinando a mufa, mas tudo bem, dá pra entender. Rosa vermelho nas papilas, ó. Vou hidratar. Uma caracterização simples, tá? 6 cores. E agora eu vou vir com o meu rosa médio. Deixa eu achar ele. Aqui, ó. Fazendo a minha gengiva livre, tá? Ó. Fazer uma camadinha aqui para simular minha gengiva livre. Simular não, né? Preencher ela, porque essa daqui eu fiz. Tá entupindo meu tubinho. Ó. Fiz minha gengiva livre com rosa médio, ó. Vou hidratar um pouquinho. Agora, próximo passo. Eu já vou dar uma caracterizada no fundo do suco. Então eu vou utilizar vermelho 1. É intenso, mas não é o mais intenso que a gente vai utilizar. Mas só uma leve camadinha, ó, no fundo do suco. Ó. Vou fazer uma leve camadinha em todo o fundo do suco, tá? Bem suave, bem discreta, só para dar um contraste da cor. Vou hidratar, vou sempre mantendo hidratado, né? Tudo que eu faço. Ó, já tá pegando uma corzinha. Vou fazer no outro lado da minha arcada. Só não vou fazer no meu freio, senão vai ficar muito intenso, tá? Ó, vou hidratar. E vou colocar um pouquinho nos meus laterais, para dar uma profundidade, tá? Não muito. Feito isso, vou voltar novamente com a mesma coisa. Rosa vermelho nas minhas papilas. Mas agora eu vou subir um pouquinho mais elas pro meu fundo de suco, que eu já tenho um suporte de resina ali. Ó, o Maurício tá pedindo se eu vou pro congresso. Eu vou pro congresso, Maurício. E tu? Quem vai pro congresso aí, gente? A gente se encontra lá. Ele tá perdido por lá. Ó, minhas papilas. Vou hidratar. Vou fazer o meu freio também de rosa vermelho, tá? Então, ó, fiz o freio, vou fazer as papilas. Eu tenho bem pouca gengiva aqui no meu inferior, ó. Então não tem muito espaço. Mas vou fazer o melhor com o que tem, né? Feito isso, eu vou fazer uma camadinha de rosa médio em toda ela. Tá? Uma camadinha fina. Vamos se encontrar lá então, Maurício. Ó, uma camadinha fina, tá? Vou hidratar. E já vou vir com mais uma camada de veias, tá? Deixa eu pegar aqui. Porque as primeiras veias, né? Com acabamento, polimento, a maioria vai acabar saindo. Então essa é a minha camada de veias que vai ficar na prótese. E agora, vou vir novamente com mais uma camadinha de rosa vermelha nas papilas, tá? Só que agora, daí, antes de eu hidratar esse rosa vermelho, eu vim com uma camadinha
de vermelho intenso já, vermelho 1, no nosso fundo de suco de novo, tá? Para dar um contrastezinho. Que aquela primeira camadinha também provavelmente vai se perder no acabamento polimento. Ó, uma profundidadezinha nos laterais. Feito isso, gente, vou fazer uma camada de rosa médio em toda ela novamente, tá? Porque eu não quero que ela fique tão forte, tão avermelhada. Depois dessa camadinha de rosa médio, eu vou fazer um destaque nas minhas raízes dos laterais e dos centrais. Ó, a Mel tá perguntando quando que eu vou dar o curso no Rio. Mel, se eu não me engano, é outubro ou novembro. Tô perdido de datas. Não sei nem que dia é hoje, sexta? Mentira, é quarta. Minha mãe tá rindo aqui no lado. Veio passear. Ó, agora eu vou utilizar, gente, resina 66, tá? Um pouquinho de resina 66. Aqui, ó, na minha região posterior. Uma camadinha, tá? Vou dar um suporte maior no meu canino e nos meus centrais, tá? Nos meus posteriores uma camadinha já, só para já dar uma corzinha, simular uma tábua óssea. Mínima coisa, tá, gente? E vou vir hidratando. Ó, meu central ficou pouco aqui, vou vir e vou colocar mais um pouquinho. Feito isso, vamos voltar. Mesma coisa lá de antes. Rosa, vermelho nas papilas. Colocando rosa médio no início, mancha. Depende, Dinho, depende muito. É mais quanto líquido tu coloca que tem chance de manchar. Ó, rosa, vermelho nas minhas papilas. E agora eu vou dar uma diferençazinha no fundo de suco. Eu vou vir com o vermelho 2, ó, e fazer a mesma coisa que eu fiz com o vermelho 1, mas em menos concentração, porque ele é um pouquinho mais escuro, né? E eu só quero um contraste com esse tom, eu não quero que fique esse tom, tá? Então bem pouquinho. E por cima eu vou vir de novo com o meu vermelho 1. Vou hidratar. E vou vir aqui com uma nuvenzinha de rosa médio, tá? Ó, hidratei, vou vir novamente aqui com as veias. Paula, para Fortaleza, a princípio não tenho nada marcado, mas acredito que logo, logo. Vamos ver. Mais um pouquinho de veia. E agora eu vou começar a vir com uma caracterização um pouco mais forte, já que não vai aparecer tanto, tá? Então, agora eu vou utilizar o VSI, que é o vermelho super intenso. Muito cuidado com esse, gente, que ele é super intenso mesmo, tá? Bom, vocês vão ver aqui. Só um pouquinho, já é necessário, tá? Não, já é suficiente. Que senão vai sair um vermelhão aqui.
Parecia um tomatinho com dente. Ó. Vou vir hidratando. Ó como ele é bem intenso. Tá? Feito isso, vou acrescentar novamente uma camada, repetindo tudo. Rosa vermelho nas minhas papilas, novamente. Já vou fazer uma camada por cima de tudo de rosa médio. Vou hidratar isso. Vou postar Souza, mas não logo. Gravei muita coisa ainda para postar antes dessa parte. A gente já tá finalizando aqui agora. Isso aqui vai demorar. Mas vai sair. Ó. E agora o que eu vou fazer para finalizar? Eu vou dar um contraste um pouco maior nas intensas. Então, quais que são? O meu 66. Aqui tá ele. Aqui, ó. Novamente uma camadinha aqui, ó. Os posteriores. Meu canino bem destacado, ó. E meus centrais também. E meus posteriores. Vou colocar uma camadinha de vermelho 2 bem fina, tá? E por cima, um vermelho super intenso também para marcar bem. Ó, feito isso, vou hidratar. E vou fazer uma camadinha de rosa médio para minha peça não ficar porosa, tá? Aqui, ó. Deixa eu só acrescentar um pouquinho aqui de rosa médio antes. Eu não gosto que fique diviso aqui com o incolor. Ó. Vou colocar uma nuvenzinha, né, de rosa médio em toda a minha peça. Só para manter ela assim, sem contato com o ar. E não desidratar enquanto eu faço o meu incolor. Tá? Ó, vou deixar de ladinho aqui. Vou vir com um dapping aqui, ó, de cachaça. Vou vir com a minha resina incolor também da Imodonto, que tem também na minha dental. Ó, vou colocar uma medida aqui, ó. Essa prótese é bem grande, então vou botar um pouquinho a mais. Ó. Tudo medido, tá? Com o meu olho, mas tá medido. Vou vir com o meu líquido, com cuidado, para pegar a medida exata, tá? É ideal usar um medidor, se não tem prática ainda, tá? E vou deixar hidratando. Não tenho nenhuma espátula aqui, vou usar um bisturi aqui, ó. Ó, vou só puxar de ladinho a resina para deixar o líquido entrar, tá? Não vou ficar batendo isso aqui. Não preciso repetir de novo que isso não é bolo, né? A resina. Ó. Vou só ajudar o líquido ir até o fim da minha resina. Foi até o fim? Ó. Vou deixar descansando, tampado. Com minha tampa de resina, né? Ai, gente. Fazer equilização em casa é isso. Mas no fim dá tudo certo. Mas essas vão demorar para ver um pouquinho. Enquanto isso, que não fica pronta, né? Não chega na fase a minha resina. Vou vir aqui com a minha mufa de novo. Vou observar aqui, ó, como que tá a minha inclusão. Se tivesse um encaixotamento alto aqui, alguma barreira, né? O que eu ia fazer? Eu ia pegar, ia colocar um pouquinho de resina aqui, né? De caracterização. Para não ficar aquela divisa do incolor. Mas nesse caso a gente não tem, né? Então não precisa, tá? Então só vou esperar mesmo aqui chegar no ponto a resina. Enquanto isso eu vou hidratando isso.
Não quero que fique porosa, não quero que fique ressecada. E vou esperando para receber o incolor. Vou deixar descansando. Vou colocar uma camadinha de rosa médio aqui para não ficar porosa, porque hoje tá bastante frio, tá? Aqui. Então a resina acho que vai demorar um pouquinho para chegar no ponto. Mas não tem problema. Só vou botar uma camadinha aqui para manter ela sem contato com o ar. Ó. Vamos ver o ponto da minha resina aqui. Ó, tá bem mole ainda, tá? Ó, minha resina tá quase no ponto, gente. Vou esperar mais um pouquinho. Enquanto isso, vou mantendo essa hidratada, tá? Ó, vamos ver minha resina. Tá no ponto bom, ó. Não tá escorrendo, não tá na fase de fibrilar, mas eu gosto de colocar nessa para não empurar minha Opa! Não empurar minha caracterização para fora. Ó, minha espátula de bisturi aqui, ó. Super em conta. Ó, vou vir aplicando aqui, tá? Ó, coloquei minha resina, gente, sobrou um pouquinho aqui. Eu posso colocar essa ali no meu outro lado da mufla também. Como tá tão bem isolado, ela é até difícil de ficar. Vou colocar esse restinho aqui, ó, para não jogar fora. Aqui. E vou vir fazendo minha prensagem aqui lentamente, tá? Ó. Deixa eu tirar um pouco esse zoom, que meu Deus. Ó. Pressiono um pouquinho com a mão, até ela chegar na nossa fase ideal.